O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou a reoneração do diesel. Vai vir tributo para tudo quanto é lado, que começa a valer no dia 1º de janeiro de 2024. Já vem aí má notícia chegando. Mas por conta da redução anunciada pela Petrobras, o ministro garantiu que isso não vai significar aumento. Sempre narrativas e narrativas e narrativas. Vamos acompanhar o que ele disse. Muito bem. A partir do dia 1º de janeiro, tem a reoneração do diesel, né? E essa reoneração do diesel vai ser feita, né? Então estou confirmando que ela será feita. Mas o impacto da reoneração é de pouco mais de 30 centavos. E o impacto da redução do preço já anunciado pela Petrobras no mês de dezembro é de mais de 50%. Então nós estamos dando essa informação por quê? Porque a partir do dia 1º de janeiro, se você comparar o preço do diesel com o dia 1º de dezembro de 2023, você tem uma queda do preço da Petrobras, mesmo com a reoneração. Meu amigo Fernando Haddad, que saudade dos tempos em que ficávamos ali no pátio da São Francisco, você sentado na Atlética com a sua calça jeans, conversando comigo e nós discutimos as questões, eu com uma visão mais à direita, você com uma visão socialista. Você continua inteligente, brilhante, ocupou vários cargos importantes e eu te admiro, mas você está tendo que se esforçar tanto, não? Para construir essas narrativas. Vai reonerar o diesel. Como é que não vai aumentar? Vai aumentar o diesel. Claro que você vai reonerar. Agora, Alessandro Azzoni, sabe o que aconteceu na Alemanha? A questão da semana passada, o governo alemão resolveu reonerar o diesel, vai começar a taxar o diesel. Todos os agricultores alemães paralisaram as estradas da Alemanha inteira, pararam o governo. Do Olaf Scholz, que está mais preocupado em apoiar a guerra da Ucrânia do que tocar a economia alemã. Então, está tendo uma revolta. Agora, aqui você vai falando, bom, aumenta o diesel, mas na verdade não vai aumentar, porque me explica para nós, para o telespectador que está acompanhando, como é que é esse aumento que não aumenta? Capesa me fez lembrar aquelas frases polêmicas da presidente Dilma, da meta, que se alcançamos a meta, mas teremos que atingir 50%, elegimos a meta, que não existe a meta, sabe aquelas coisas? A Haddad teve que se esforçar ontem para explicar o inevitável. E vai ter a oneração do diesel, lógico, porque já termina agora, dia 31 de dezembro, é o fim da isenção dada pelo Bolsonaro, da isenção dos tributos federais, e agora é obrigatório, volta novamente o governo a onerar, praticamente cobrar esses tributos. O que o presidente Lula poderia ter feito é fazer a mesma coisa que o Bolsonaro fez. Como o diesel é responsável pelo praticamente abastecer todo o sistema logístico brasileiro, tanto marítimo como ferroviário e até o terrestre. Por que eu falo logístico? Porque a mercadoria que chega lá do agro, lá do interior, para nosso supermercado, vem do transporte rodoviário ou do próprio trem ferroviário, que é diesel, e também por algumas embarcações que são a diesel. Então, quer dizer assim, se o diesel fica caro, obviamente seu produto vai ficar caro. E todas as vezes que nós tivemos um aumento no IPC ou IPCA foi por causa do aumento do combustível. O que a Haddad quis dizer é o seguinte: a Petrobras, pelo cálculo do petróleo no mercado internacional, caiu, o dólar realmente caiu, os custos de produção praticamente se reduziram com a queda da valorização do real. Isso significa dizer que o preço ficou mais barato, então ele está repassando isso para o mercado. Mas automaticamente ele é obrigado a onerar. Então, para você aí em casa não dizer que você saiu perdendo, seria aquela famosa assim, ó, te dou R$50, mas você me devolve 30 e você só fica com 20, tá? Então, é exatamente isso. Em vez dele chegar e falar assim, olha, no final das contas, realmente vai ter uma diminuição no preço do diesel a partir de dezembro de 20 centavos. E não vem com essa retórica de dizer, não, mas a Petrobras está dando 50 agora, mas com a oneração vai ser 30. É simples. 50 centavos menos 30 é igual a 20. Então, quer dizer, era muito mais prático ele chegar com uma retórica muito mais transparente para nós, consumidores, e olha, infelizmente eu sou obrigado a onerar,
O presidente não quis desonerar. Não, presidente, é você, Haddad, que não quis desonerar, porque você está cedente para pegar tributo. Você está querendo pegar até da onde não tem, até da folha que é necessário, ele está querendo buscar outras fontes de recursos. Então, essa sede arrecadatória sua de ter tributo para tentar manter a questão da estabilidade fiscal está ficando assim desesperador e muito evidente na cara do Haddad. E outra, Capês, a questão do investimento estrangeiro é retórica também, porque ele sabe que ele precisa do investimento estrangeiro e o que ele está fazendo com a reforma tributária, com a questão do arcabouço fiscal, é extremamente para atingir o público lá fora, para dizer, ó, sou bom pagador, podem vir. Esse é o cenário. Então, assim, eles estão sabendo, eles precisam do capital externo. O Brasil de uma certa vez, é um país que está na bola da vez para investimento. Então, isso é uma questão de retórica. Agora tem uma coisa, o ministro está se esforçando, porque ele tem que zerar o déficit. Como é que ele vai zerar o déficit se o Estado não para de gastar? De um lado ele diz, temos que zerar o déficit. Do outro lado, o líder do governo na Câmara dos Deputados diz, não, tem que gastar mais, porque o ano que vem vai ter eleição. E a presidente do PT diz que tem que gastar mais, porque o ano que vem tem eleição, não tem que pensar em zerar o déficit. Mas a meta dele, a responsabilidade dele é zerar o déficit. Então, se o governo não para de gastar, vai ter que aumentar o tributo. Aumentando o tributo, você pode gerar retração econômica. Essa conversa do Bernardo Api, que a reforma tributária não vai aumentar tributo, mas combater a informalidade, isso é conversa para calentar bovinos, ou seja, conversa mole para boi dormir. Então é claro que vai aumentar tributo. E o ministro Haddad afirmou ainda um anúncio de medidas para tentar compensar a derrubada ao veto da folha de pagamento. E amanhã deve sair alguma coisa. Ele havia adiado o anúncio das medidas para cumprir essa meta de zerar o rombo das contas em 2024. Segundo o ministro, as ações ainda aguardam o aval da Casa Civil. Então, meu querido Diego Tavares, ele tem que zerar o déficit. O governo não para de gastar. Com 60 bilhões de reais, você iria fazer frente às necessidades da população vulnerável no Bolsa Família. Mas você estoura em 170 bilhões. Moral da história, você sai de um superávit de 54 bilhões para terminar o ano com déficit de 180 bilhões de reais. Como é que você vai zerar o ano que vem? Onerando as empresas. Então, vamos reonerar a folha de pagamento. Ou seja, vamos lá, em vez de pagar um percentual de 1% sobre a receita total, é 4% sobre a folha. Vamos onerar. E agora ele não conseguiu. O Congresso reagiu, e a meu ver, corretamente. Você acha que vai sobrar para quem, além do diesel, pagar essa conta? Com certeza no lombo do brasileiro, professor Capês. Isso sem dúvida alguma. Para ficar bem simples de você entender aí em casa, nós estamos falando em 2024 de um déficit aproximado de 200 bilhões de reais. Nós, na semana passada, noticiamos aqui que o Haddad conseguiu aprovar praticamente a medida arrecadatória que mais vai trazer arrecadação para esse plano dele de zerar o déficit, que vai gerar 35 bilhões de reais. Cada uma dessas outras medidas, aí, a taxação das apostas esportivas, essa agora da reoneração do diesel, todas elas geram aí 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, enfim, são medidas que arrecadam muito menos. Gente, o Haddad, ele é praticamente um ministro que ele tem 2 pedaços de papel higiênico em cada mão, papel higiênico de marca ruim, para enxugar um iceberg, porque ele está integrando um governo que não tem pena de gastar dinheiro público. E eu não estou falando de investir dinheiro público, é gastar. Porque nós temos esse déficit de 200 bilhões e nós temos empenhado para o ano que vem praticamente 1/4 disso só em emendas parlamentares. Nós estamos tirando dinheiro do PAC, que são aquelas obras que garantiriam uma melhor infraestrutura para o país, que trariam investimento externo para o país, para pagar a emenda parlamentar, para candidato a prefeito, deputado e senador que é candidato a prefeito das suas cidades, fazer campinho de futebol, fazer OBS, comprar ambulância. E as obras que realmente garantem para o Brasil estrutura, que fazem com que a economia gire, essas obras vão ficar paradas, vão ficar abandonadas. O Lula até tentou há alguns dias conversar com os deputados e senadores
para verificar se algum deles teria interesse em pegar parte das emendas a que tem direito e destinar para as obras do PAC. Ninguém quis. Ninguém quer investir numa obra que vai ficar pronta em 2030, ao invés de investir num campeão de futebol para entregar no ano eleitoral. Então, é um absurdo. O país ele não está bem da economia, tá? Esses números aí que, olha, subiu no ranking disso daqui, agora somos a nona economia, isso não tem reflexo concreto para o povo. O povo ainda está numa situação econômica muito ruim. Haja vista que essa Black Friday que nós tivemos recentemente, esse Natal que nós tivemos agora, nesse final de semana, foi o mais fraco para o comércio dos últimos anos. Então, o país não está bem da economia. Eu não culpo o Haddad nesse ponto. Então, o ministro da Fazenda, nesse ponto, tem que olhar realmente para a arrecadação, para tentar fazer alguma coisa. Então, ele está fazendo o que pode. E olha a que ponto chegamos. O Haddad é um facho de luz nesse governo que só pensa em gastar. O Haddad é o cara moderado, basicamente. Então, isso é um sinal de que, infelizmente, as coisas não estão bem. Olha, agora são 15 horas em ponto. João Belucci, o Diego Tavares ele foi muito feliz no exemplo dele da emenda parlamentar. Então, no PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, o dinheiro arrecadado dos impostos é para fazer rodovias, ferrovias, obras de transposição de rios para combater a seca, sobretudo no Nordeste, investimento em economia, infraestrutura, construção de moradias, residência, investimento. Agora, quando você tira o dinheiro de um plano de aceleração do crescimento e distribui de emendas parlamentares, vai também para a destinação pública? Vai. Não é que vai para o bolso do deputado, salvo casos de corrupção que têm que ser investigados. Mas vai para atender as necessidades políticas e não necessidades da administração. Para fazer campo artificial de futebol, reforma do teatrinho do município e assim por diante. Coisas que trazem voto para o parlamentar e não necessariamente um proveito ao país de maneira geral, dentro de uma linha de investimento. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, como é que você faz, então? Você está dando esse dinheiro para desviar da administração, do plano de administração. Você vai reduzir o valor do PAC, então vai investir menos dinheiro nisso. Aí você tem que buscar, vamos taxar mais o diesel. Você vai taxar, por exemplo, o tráfego da produção agrícola no país, por exemplo. Você vai reonerar a folha. Estava dizendo há pouco, em vez da empresa pagar 1% sobre a receita bruta, ela vai pagar 20% sobre a folha salarial, a título de contribuição previdenciária, que é um valor muito maior. Você prejudica quem? Telemarketing, que dá emprego para jovem, setor de vestuário, de calçados, de transporte e assim por diante. Então, nessa questão, como é que fica o nosso ministro da Fazenda? Ele está se esforçando para cumprir a sua meta. Ele quer ser um bom ministro da Fazenda, ele quer zerar o déficit fiscal. Mas parece que o governo não está colaborando. Não colabora, né? A Gleice, os quadros que você mencionou anteriormente, Capês, são o PT raiz, o PT de verdade. O Haddad representa o que é o PT quando está no governo, que tem que governar de fato. E você tem o Haddad e o Haddad na Fazenda e o Márcio Pockmann no IBGE, que são os magos dos números do PT, né? Tentam a todo instante trazer esses números positivos. O que a gente tem que observar, infelizmente, como eleitor, como votante, é que o gasto público, infelizmente, ele não tem lógica. Ele está ali à mercê dos stakeholders, das partes políticas. Então, ele não tem uma lógica, assim por dizer. Num cenário ideal, seria prudente que não se existisse nenhum benefício fiscal. Seria o ideal até para que todos pudessem competir em pé de igualdade. O problema é que quando você cria essas onerações, esses benefícios fiscais, o setor ele vira uma espécie de refém daquele benefício, ele sempre vem com caráter provisório, o benefício fiscal acaba ficando eterno e o setor vira refém daquilo. A maior prova no Brasil são as empresas de automóveis, que sempre utilizaram muitos desses benefícios fiscais, e é altamente discutível os benefícios que se traz, que gera emprego, que traz a indústria, de fato traz, mas você também tira do poder público o dinheiro. E até, Capês, um outro ponto é que a gente menciona aqui das emendas parlamentares, que o Diego falou de forma brilhante, o Arthur Lira, salvo o melhor juízo, já defendeu publicamente o semipresidencialismo, e você vê que na prática já existe o semipresidencialismo. O Congresso tem cada vez mais mando e o Executivo cada vez menos. A aliança que o Poder Executivo construiu para voltar ao poder, ela é artificial e agora ela está cobrando o seu preço. Vamos ver qual medida o Haddad vai apresentar amanhã, porque eu já imagino uma surpresa terrível para todos nós e certamente virá. Vamos ver qual setor está fraco no governo, qual setor fez pouco lobby que será prejudicado por algum tributo amanhã pelo Haddad.
Exatamente. Quando você fala o que é um governo de direita e o que é um governo de esquerda, o governo de direita é um governo liberal. O governo liberal é aquele que estimula a livre iniciativa, é aquele que entende que o Estado não deve fazer o que o cidadão e as empresas podem fazer no seu lugar. Então ele se retira para uma área em que é essencial: segurança, saúde, educação, justiça, cobrir a parte da população mais vulnerável que precisa de um apoio, porque sozinha não tem condições ainda de sobreviver, dando um salário mínimo justo, não de R$ 1.412. Em troca, você estimula o crescimento econômico. Agora, numa pauta de esquerda, que seria, é um Estado socialista, um Estado provedor. Para isso tem que ter muitas reservas econômicas. Para isso o Estado tem que ser superavitário. Não pode ter serviço de juros da dívida pública, não pode ter déficit fiscal. Tem que entrar o capital privado. Acompanhe o que aconteceu. É um mini país, mas acompanhe o que aconteceu, a revolução em Singapura. Quando começou a entrar o capital privado, as regras ficaram claras, previsibilidade, o dinheiro vem e o país se desenvolve.